Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. E dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Nádia, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite a todos. Mesmo o homem mais inteligente da Terra é limitado quanto às verdades da lei de Deus que rege o universo. E mesmo se fôssemos espíritos puros, conhecedores dos mistérios do universo, não haveria motivos para a vaidade. Deus criou tudo com um propósito. O mesmo se dá com a nossa inteligência. Diante dessa palavra de Deus, desse ensinamento, vamos fechar os olhos e elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus e pedir que abençoe mais esse Evangelho no lar. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Nádia. E já harmonizados agora e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito, no item 13, missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Então, Erandir, no Espiritismo, saber não é apenas um acúmulo de informações, mas sim parte de um processo contínuo de aprendizado e evolução espiritual. A verdadeira sabedoria vai além do conhecimento intelectual, envolve amor, compaixão e a capacidade de servir o próximo. Todos estamos interligados e cada um tem a sua própria jornada de aprendizado. Portanto, não há razão para se sentir superior aos outros. Todos estão em diferentes estágios de evolução. Um cientista renomado, ele pode ter descoberto avanços significativos na área de estudo e, por conta disso, se sentir superior aos colegas, pensando que o seu conhecimento é o melhor. Essa atitude de se envaidecer por suas conquistas pode levar a uma falta de colaboração e empatia com os outros profissionais. Por isso, é muito importante refletir o ensinamento espiritual que diz: não vos ensoberbeis do que sabeis. Essa pessoa pode perceber que, apesar da sua inteligência e realizações, existem outras áreas onde ela não conhece sobre aspectos éticos ou sociais relacionados à sua pesquisa. Tendo consciência disso, ela pode decidir compartilhar o seu conhecimento com humildade e estar aberta a ouvir as experiências e opiniões dos outros. Essa atitude resulta em um ambiente mais colaborativo e enriquecedor, onde todos podem aprender e crescer juntos. É isso mesmo, Nádia. E para deixar mais claro ainda, vamos ver qual é o significado da palavra inteligência. Ela vem do latim intelligentia, que se origina de intelligere, onde o prefixo inter significa entre e legere quer dizer escolha. Entre escolhas. A inteligência é a capacidade de uma pessoa pensar, raciocinar, entender, interpretar, resolver problemas, aprender e se expressar de forma eficiente. É um conjunto de funções mentais que facilitam a percepção e o entendimento das coisas e dos fatos. Então, gente, eu me lembrei agora de Sócrates, aquela famosa frase: só sei que nada sei. Essa frase tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando hoje. E é, para mim, uma das maiores verdades deste mundo.
Por mais que a gente estude, por mais que a gente ache que sabe muito sobre algum tema ou sobre algum assunto específico, será que realmente sabemos? Pense em quantas descobertas a ciência faz todos os anos. Temos que ser humildes, assim como Sócrates, pois só Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? Exato, Ondina. E isso, Ondina, quando nós ficamos assim com soberba, é vaidade, que é um sentimento de valorização excessiva da própria aparência, habilidades ou atratividade para os outros. A palavra vem do latim vanitas, que significa qualidade do que é vã, fútil e ilusório. Olha só, quando eu fico assim cheio de mim, né? Estou sendo fútil, eu nem sabia. E encontramos... Aí chega, né, o Irandir, e fala assim, nossa, como você está tão modesto. E impressionante, né? Quando nós analisamos, nós encontramos muito isso em quase todos nós. Em mim, sim. Eu costumava, há um tempo atrás, estudar não para aprender, mas para que vissem que eu sabia muitas coisas. E aí, Sócrates nos deu essa lição linda que a Ondina acabou de nos mostrar. Mas vamos observar Jesus. Ele fez inúmeras curas, nos deixou todo o roteiro de vida para implantarmos o reino de Deus em nossos corações, ou seja, a felicidade que tanto buscamos. Em nenhum momento demonstrou qualquer sinal de vaidade, orgulho ou egoísmo. Tanto que, depois das curas, ele dizia, a tua fé te curou, e que não era ele quem operava, ou quem falava, e sim, meu Pai. Em tudo o crédito era para Deus, não dele. Ele disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Jesus é o nosso exemplo de sabedoria e humildade. Então vamos observar bem Jesus e a frase que Sócrates nos deixou. E dando continuidade à leitura do Evangelho, ele diz, se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que dizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, analisando aqui, né, Deus nos dá uma missão. E essa missão sempre está de acordo com a nossa inteligência, ou seja, com a nossa capacidade de entendimento e de condução. Mas a gente não pode entender como inteligência somente conhecimento de alguém que vai à escola e tira um diploma. Pois tem pessoas que vivem nesse mundo que não sabem sequer escrever o nome, mas que sabem muito mais sobre a natureza divina do que qualquer cristão neste planeta. Ser inteligente, né, gente, é saber que o seu dom deve ser usado para ajudar o seu semelhante. Não adianta, por exemplo, ser um médico se o seu objetivo não é salvar vidas, ajudar o seu próximo, não é isso? É isso aí, Ondina. É o ajudar, né, o nosso próximo. E é interessante porque todos nós temos, desde a nossa criação, inteligência. No início, nós éramos princípios inteligentes. E com o decorrer dos milênios, nos transformamos em espíritos. Ao serem questionados sobre o que é o espírito, na questão 23 do Livro dos Espíritos, eles respondem, o princípio inteligente do universo. E na questão 24, Kardec pergunta, o espírito é sinônimo de inteligência? E eles respondem, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia,
um e outro se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, é a mesma coisa. Ou seja, nós nos confundimos espírito e inteligência, mas ele é um atributo essencial. Nós, portanto, todos nós temos inteligência. Portanto, todos temos capacidade de desenvolver as atividades referentes às missões que temos aqui na nossa terra, no local onde nós estamos, né? E ainda temos como auxiliar os nossos irmãos com essa inteligência. Por quê? Se nós somos pais, mães, irmãos, filhos, parente, chefe, subordinado, tudo isso para nós é uma missão que nós precisamos desenvolver. E para isso vamos ter que usar essa inteligência, de acordo com o que nos ensinou Jesus, e nos ensinam agora, os ensinos de Jesus, todos corroborados pela doutrina espírita, muito mais esclarecidos. Nós precisamos, nesses locais onde estamos, saber lidar com as pessoas e procurar auxiliá-las. E para isso, nós temos o auxílio dos nossos irmãos espirituais. Aí, nós temos as informações hoje, esse auxílio. Se nós não fazemos isso, é porque nós não acreditamos, somos preguiçosos e vaidosos. Irandi, só uma parte para lembrar, né, as pessoas que se todos somos espíritos, então todos somos inteligentes, né? Porque a gente vê algumas pessoas não acreditarem em si mesmas e no potencial que têm. E todos nós temos potencial. Basta a gente desenvolver esse potencial. Não precisa ser o número 1, por exemplo, da escola, né? A gente fala que é inteligente só essas pessoas que têm um diploma ou as melhores notas. Todos somos inteligentes. Então é importante que as pessoas saibam disso. Deus criou o espírito inteligente, né? Então vamos desenvolver isso em todos nós. E, Ondina, isso também a gente não pode esquecer que as gerações atuais agora, elas estão desenvolvendo a arrogância mais facilmente, né? Estão esquecendo que a inteligência, né, que elas desenvolveram, elas acabam esquecendo de Deus. E muitas agora estão tendo esse problema de depressão, ansiedade, porque nessa arrogância da inteligência, eles se afastam do ser humano, né? Eles se afastam das pessoas, e só a arrogância, só o saber deles não é o suficiente, né? Então você pode ser o mais inteligente, o melhor da sua turma, mas não é suficiente sem Deus. A pessoa continua vazia. Exatamente, pessoal. E ele nos dá aqui agora, né, na continuidade da leitura do Evangelho, ele vai nos dar, de forma bem didática, como usar a nossa inteligência, né, e como não usar. Então vamos ver aqui. A natureza do instrumento não está a indicar aqui a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Eu vou dizer para vocês que eu mesmo, né, no passado, já disse várias vezes assim, eu não faço parte dessa família, diante das confusões dessa empresa, nossa, eu não sou valorizado, tá, né? Desse bairro, nesse bairro onde eu moro é muito pobre, assim,
dessa cidade, desse estado, desse país. Né? Eu vou morar na Europa, que lá é melhor, não sei o quê. Eu mesmo já fiz isso. Até que passei a analisar com seriedade o que os espíritos nos ensinaram. Que nós estamos no local, na família, no emprego apropriado e com as pessoas que devemos estar para, através do relacionamento, evoluirmos junto com todos. E é com o uso da inteligência que iremos conseguir. Vejamos bem, se estamos num lar onde o conflito se estabeleceu, como usar a inteligência? Ou seja, um instrumento que Deus me dotou, que é essa inteligência. Aí eu vou usar a paciência, a compreensão, a indulgência e o perdão. Isso é a inteligência moral. E nós vamos adquirindo essa inteligência através da compreensão, do estudo dos livros. Mas como a Ondina diz, tem muitas pessoas que nunca estudaram e já vêm com isso dentro dela. São pacíficas, são tranquilas, dão exemplos para a gente, né? Vão contra aquilo que a Ana Maris falou, do pessoal que é arrogante, né? Esses desenvolvem a inteligência intelectual, mas lhe falta a inteligência moral. Trabalhar a moralidade através da inteligência intelectual. Verandir, Então, a gente vê muito isso. Verandir, a gente vê muito isso no futebol, né? Tantos talentos perdidos, né? Por arrogância, por... Que antigamente não era assim, né? Era muito mais por amor. Hoje em dia mudou muito, então a arrogância morreu, né? O sabor do futebol, né? O gostoso, né? A coisa mudou. A gente vê muito isso. mas não só no futebol, na vida como um todo, a gente vê carreiras sendo destruídas pela arrogância. Alguns médicos, né, ou advogados, ou engenheiros, acabaram tendo problemas sérios porque não ouviram o mestre de obra, o enfermeiro, né, o auxiliar do advogado. Não, você não sabe, quem sabe sou eu. E acabamos tendo problema. E no lar a mesma coisa, né? Não usamos da nossa inteligência, que é uma ferramenta que nós precisamos descobrir. Opa, peraí, eu estou vivendo assim, mas se eu viver assado vai ser melhor. Jesus me falou, né? Então, tem outro exemplo que a gente viveu muito nos bairros onde a gente morou, bairros muito pobres, que as pessoas se juntaram ali para limpar. Por quê? Usando da inteligência. Ora, se eu permanecer com isso aqui sujo, as doenças vão continuar. Então eu vou limpar para que não tenhamos essa doença. E juntaram-se as pessoas e fizeram uma limpeza e permaneceram com aquele local. Então, para cada situação em que estivermos envolvidos, nós necessitamos, primeiro, um dos outros, né? Para desenvolvermos as leis divinas do ajudar ao próximo, fazer o que gostaríamos que fizessem conosco. Isto é fazer um bom uso do instrumento que recebemos. Amar servindo ao próximo. Irandir, como isso é importante, não é? Entender o sentido do que aprendemos, a razão da nossa inteligência, a finalidade dela nessa vida atual. Porque estamos aqui com uma missão a ser cumprida. E ao analisarmos os nossos dons, a nossa vocação, precisamos também verificar que fazer com ela em prol do nosso semelhante. Eu vou contar um exemplo bem simples que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu sou da área de comunicação e não escolhi essa área porque eu ia ajudar alguém. Não me lembro muito bem qual foi a escolha na época. Mas eu me lembro, gente, que eu organizei um evento uma vez para uma cooperativa de uma classe social mais baixa. Eles não estavam
acostumados a fazer eventos nessa cooperativa, mas era uma data muito especial e eles me chamaram para fazer uma comemoração. Primeiro que eles achavam que não ia ninguém, né? Pediram uma festinha lá para 200 pessoas, aí foi aumentando para 500, no final virou 1.000. E eu fiz uma festa como se eu estivesse fazendo uma festa para mim, para as pessoas que eu sei que gostam de música boa, comida boa, né? E é uma coisa que marcou demais a minha vida, porque foi o início de carreira e eu nunca vou esquecer que as pessoas saíam da festa me abraçando. Elas sabiam que eu fazia parte da organização. Então, elas saíam de lá, elas me abraçavam e agradeciam. Muito obrigada, foi uma noite maravilhosa, nós aproveitamos muito. Aquilo não me envaideceu como profissional. Eu chorava e agradecia a Deus por ter conseguido realizar e fazer parte daquele projeto. Eu fiz mais alguns anos para eles, porque depois eu mudei de emprego, né? Mas durante esses processos eu vi o quanto cada um realmente tem essa missão. Hoje, estudando, eu entendo melhor que aquilo ali era uma missão, porque uma festa, um momento de lazer, um momento de descontração também na nossa vida. Eu conheci médicos maravilhosos durante a doença da minha mãe, médicos que eu sei que vieram a esse mundo para cumprir uma missão de amor também. Então, nós sabemos que é um dom, é uma missão. Uns cumprem, outros não cumprem. Uns usam seus dons para ajudar o próximo, outros nem tanto. Mas se a gente souber disso, né, e praticar esse amor ao próximo, usaremos sim a nossa inteligência corretamente. É isso aí. Ondina, que você falou, e eu acabei não falando, né? Essas pessoas esse trabalho que você fez, né? Com amor para o próximo, né? Você usou a enxada para cavar a terra e plantar, né? Quando nós fazemos o contrário, se você fosse lá, fizesse de qualquer coisa, o pessoal é pobre, dá qualquer coisa para ele, aí você estaria levantando a enxada contra Deus, né? Bom exemplo, muito bom, né? Continuando a leitura do nosso Evangelho, não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Isto é, aquele que levantou a enxada contra Deus. Quando eu não perdoo o meu próximo, eu estou levantando a enxada contra Deus, porque a minha missão é fazer isso. Quando eu não ajudo o meu próximo em qualquer situação, estou levantando a enxada contra Deus. E isso é muito sério. E ele continua dizendo, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que lhe concedeu. Esta mensagem é de Ferdinando, no Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Pois é, Irandi, nesse texto, né, que você passou agora, a gente fica bem claro que são dons espirituais e talentos. E eles apresentam semelhanças e diferenças. Tratam-se ambos de dádivas divinas, que devem ser usados a favor do outro e não em propósitos egoístas em si mesmos, né? Para se elevar, para vencer carreira, para subir na vida.
Nesse sentido, o trabalho possui como objetivo ampliar esse dom, a inteligência, ampliando ela a serviço de Deus. Então, a gente tem o dever de, quando a gente recebe esse dom, de fazer ele frutificar e ele se elevar. Você tem que desenvolver esse dom. Desenvolvendo o seu reino, desenvolvendo esse dom, você está desenvolvendo o reino de Deus, que é isso o objetivo. Eu vejo a inteligência como um dom recebido para um fim predefinido, antes de nascer. E a sua má utilização vai gerar consequências, com certeza. Tudo aqui tem um porquê e um para quê. Pois todo ato gera uma reação e a falta dele também. Por exemplo, sou um político, então eu vim aqui com os meus dons, os meus talentos, para poder virar um político com a minha inteligência. E aí, deixo de construir escolas. E quando eu me der conta, quando eu partir daqui, e me der conta de que eu deixei de desenvolver por décadas várias gerações de seres humanos, né, por falta de construção, por exemplo, de escolas, a minha consciência vai ser cobrada. Porque eu não utilizei a minha inteligência, os meus dons, para fazer com que isso acontecesse, que eu desenvolvesse aquela região, que eu desenvolvesse aquele povo daquele lugar. Portanto, o bem quanto o mal, por mais que se distancie dos autores, sempre retornam para eles, como resultado dos seus benefícios e dos seus prejuízos. Em essência, o bem ou o mal que fazes pertencem a ti e não aos outros. Foi por isso que Jesus nos recomendou que fizéssemos aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. Isso mesmo, Ana, mas a gente precisa usar aquilo que foi nos dado, né? Foi nos dado para a nossa evolução. Então, toda a nossa inteligência tem que estar voltada para o nosso crescimento e para o crescimento do nosso próximo. Como ele diz, nós devemos auxiliar para que aqueles que estão abaixo de nós também possam ser auxiliados. Eu estava vendo uma situação muito interessante de um rapaz aqui ensinando a empregada doméstica dele a ler. Olha só que lindo, né? Então, quer dizer, ele está usando o aprendizado, a inteligência dele, para fazer com que o outro também aprenda. Se ele fizesse o contrário, ele estaria levantando a enxada contra Deus. Porque se aquela pessoa está ali ao nosso lado, nós temos que fazer alguma coisa boa para ela. E temos condições para isso. Então, eu acho que o que fica para mim, não sei se para vocês também, não importa o grau do seu conhecimento intelectual. Importa o grau do seu conhecimento intelectual e moral. Esse moral o que é esse conhecimento moral? As lições que Jesus nos deixou. Isso para todas as religiões, né? A moral é de maior importância. Então, a nossa missão qual é? Desenvolvermos, tanto intelectual, mas também muito moralmente. Sermos humildes e seguirmos o modelo de Jesus, principalmente quando não soubermos o que fazer com os nossos dons. Exatamente. Bem, meus irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso evangelho, foi muito esclarecedor. Eu vou pedir à nossa irmã Ondina que faça a prece final e a fluidificação das águas. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao nosso querido Mestre Jesus, agradecer, dizer quão gratificante estamos em relação a este momento. Através desses ensinamentos, querido Mestre, podemos aprender a sermos uma boa pessoa e usarmos a nossa inteligência para o bem. Agradecemos aqui a espiritualidade amiga que está sempre nos auxiliando nesse projeto e pedimos também, humildemente, que fluidifiquem as nossas águas, as águas de todos que estão conosco neste momento,
trazendo o bálsamo que cada um necessita. Querido Mestre Jesus, obrigada e esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ondina. E eu quero agradecer a todos os participantes do Evangelho e todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para a sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.